Vocês estão vendo? Tá aparecendo, tá gravando. Pode falar. Então, pessoal, boa tarde. Nós, então, vamos abrir a Seminário Viva Vox com a primeira conferência com o Zal Bueno, com a conferência, né, intitulada O Mito da Fênix e a Filosofia de Zenão como um fogo eterno a nos orientar. Então, o Zal Bueno, ele mandou aqui o resumo, basicamente, fato que sabemos muito pouco da biografia de Zenão de Sítio e que nos resta são relatos, fragmentos. E, nesse sentido, ele vai colocar a gente mais a par desse tema, e ele é formado, o Zal Bueno é formado em filosofia pela Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro, ele possui mestrado em filosofia antiga pela UERJ, com dissertação defendida em 2025. Atualmente, ele segue seus estudos e pesquisas no doutorado na UERJ, com a pesquisa intitulada Vida Feliz e Morte em Epicuro e Krenak. Então, eu passo a palavra para o Zal e agradecemos ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Vilmar, obrigado ao professor Aldo, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está aí hoje, espalhados pelo Brasil, né? Como o Vilmar falou, eu estou aqui no Rio e estou hoje aqui na Biblioteca Parque, vim falar daqui, então, e hoje é uma alegria estar aqui, primeiro falar de Zenão, falar para esse público tão diverso, esse público tão espalhado por aí, como eu já falei, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje. Esse trabalho que eu vou falar brevemente para vocês hoje, ele foi um artigo que publiquei, foi uma palestra que eu fiz e depois virou um artigo, que é o Fogo Eterno das Ideias de Zenão. Né? E aí tem um jogo de palavras aí, eu já explico de cara, que é a questão da ancestralidade fenícia. E aí eu faço uma ponte com o mito da ave fênix. Já eu vou ler um trechinho do poema de Lactâncio. E essa palestra também, na verdade, foi fruto das minhas leituras e muito influenciada a partir da leitura do Said sobre o orientalismo, né, que é um livro que realmente fez uma enorme diferença. Estou com um probleminha abrir a só eu questão que estou assim, vocês estão me ouvindo? Oi, professor. Só um pouco, Estou ouvindo. Oi, o som está normal, Aldo. Um pouquinho fraca, desculpa. Posso ir? Muito bem. E o Said, a leitura que eu tive do Said foi assim uma leitura de fato que abriu portas, né? Como eu costumo dizer. E por que dessa motivação, né, de estudar mais o Zenão, mas a partir dessa chave de leitura de sua origem, de sua ancestralidade fenícia? E como isso influenciou fortemente o filósofo e, sobretudo, emprestou características para a fundação do estoicismo. Né? Eu vou ler um trechinho do Said aqui, antes de entrar no trabalho em si, para falar das minhas motivações. Né? O Said, falando sobre essa questão do orientalismo, ele vai dizer que as ideias, as culturas e as histórias não podem ser seriamente compreendidas ou estudadas sem que sua força, ou, mais precisamente, suas configurações de poder, também sejam estudadas. Né? A relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder, de dominação, de variáveis de uma herança, de uma hegemonia bastante complexa. Então, essa foi uma chave de motivação que eu tive para olhar o Zenão a partir dessa perspectiva oriental, né? Orientalista. E aí agora eu entro no trabalho em si, né, que vou apresentar para vocês hoje. Então, queria falar dessa motivação inicial, né, e destacar que Zenão é essa figura que a gente pouco conhece. A gente tem pouca informação sobre a sua
biografia, né? A gente sabe mais ou menos o nascimento, 634, a morte em 262, e que ele chega a Atenas por volta com 22 anos. Né? Então, e funda a sua escola por volta dos 40, 42. Então, alguns dados cronológicos do nosso pensador. Né? Mas de onde eu parto? E aí eu vou ler alguns trechos desse trabalho. Né? Os ensinamentos filosóficos da física de Zenão para nossos dias, e a partir do entendimento desses princípios, um segundo ponto, é uma articulação que eu quero trazer, buscando essas questões primordiais do filósofo para explicar a arqué, esse princípio fundante da natureza. E aí a questão da física, muito entrelaçada com a questão da ética, muito entrelaçada com questões políticas, com questões sociais, como a gente sabe. Né? O objetivo é fazer essa articulação, o objetivo é articular os ensinamentos da física de Zenão para uma atualização com os dilemas e questões da nossa contemporaneidade. Então, esse é o ponto de partida, né? E como é próprio da filosofia, destituir as ilusões. Então, isso é um pouco do que eu recortei a partir dessa leitura de Zenão. Né? Uma aproximação histórica breve para a gente se situar, ele está no Zenão, o estoicismo, é uma das escolas do helenismo. O helenismo, esse período da história da filosofia que começa com Alexandre da Macedônia. Então, Alexandre vai greguizar ou helenizar o mundo, né? E em 11 anos da sua jornada mundo afora, ele conquista territórios que vão da Índia, passando pelo norte da África, até a Europa, o norte da Europa. E aí eu vou também trazer alguns comentários aqui. Né? O Miguel Spinelli, ele diz que foi com esse propósito que Alexandre espalhou Alexandrias por todos os lados. E isso é importante porque tem uma abertura do mundo grego. Alexandre leva a cultura, religião, filosofia, teatro, política para outras regiões e também abre o espaço em Atenas para outros filósofos, outras correntes, como o epicurismo e o próprio Zenão, que era de Sítio. Né? Então, essa é uma breve aproximação histórica. E tem uma comentadora, a professora Raquel Gazola, ela diz o seguinte sobre Zenão, né? Zenão e esse caráter de ruptura que ele vai trazer. Quando ele chega em Atenas, por volta dos 22 anos, ela diz que, afinal, como estrangeiro e desgarrado de sua etnia de origem, ele procurava algo na filosofia grega de então, que não pôde encontrar no conhecimento tradicional cipriota e grego. Tem-se, desde a origem, alguns dos sinais dos envolvimentos dessa expressão, aquele que cria suas regras de conduta internas de modo quase independente das regras exteriores, pela força do seu caráter. Então, Zenão é esse estrangeiro que chega em Atenas, por volta de 22 anos, e que vai fundar uma escola que ela é uma ruptura, como eu destaquei há pouco, né? Ele se destaca, ele se diferencia das escolas tradicionais de então. Né? E por que ele se diferencia? Eu falo um pouquinho mais na frente. Né? Mas só para a gente não esquecer essa tradição oriental, fenícia, que chega com Zenão a Atenas. E quando ele chega, ele vai estudar com Crates, o cínico. Depois ele também estuda também os princípios socráticos. Então você tem aí a influência dos cínicos, a influência socrática de um lado, o que dá um caráter de austeridade no seu pensamento. Né? E uma das rupturas que Zenão vai trazer nesse pensamento filosófico-político é o que a Raquel Gazola chama de cosmópolis atópica. Tem uma obra de Zenão que foi perdida, infelizmente, mas que a gente tem relatos de comentadores,
Diógenes Laércio. E nessa obra, A República de Zenão, segundo a Gazola, ele expõe um ideal cosmopolita, a humanidade não mais dividida em nações, em cidades, em aldeias, mas todos os homens considerados connacionais e concidadãos, uma só sociedade e um só mundo, todos formando um rebanho que pasta no mesmo prato. Né? É bonita essa expressão cosmópolis atópica, né? É um conjunto de pessoas sem lugar, né? Em qualquer lugar, atópos, né? Em qualquer lugar poderíamos ou deveríamos estar aptos a viver, né? Isso tem uma grande implicação ética política, né? Esses habitantes do cosmos convivem harmonicamente na visão do nosso Zenão, né? E este indivíduo, para Zenão, e o estoicismo por ele fundado, é parte de um todo, não importando a nacionalidade ou as fronteiras geopolíticas. Isso diz bastante sobre o que pensava o fundador do estoicismo, e tem profundas marcas no modo de pensar e agir dos seguidores da escola recém-fundada, como, por exemplo, a própria estrutura da Estoa, que aceitava igualmente qualquer pessoa que quisesse estudar filosofia. Mas não somente nos princípios da escola, como também no modo de cada indivíduo se enxergava, com sua singularidade e, ao mesmo tempo, integrante deste cosmos e de toda a pluralidade nele contida. Então, é uma transformação que o Zenão está propondo pela via da interioridade, né? E se voltasse para si. E se voltasse para si, e o que depende da gente, é uma das grandes marcas da escola, eu diria. Né? Vale destacar aqui essa mudança que o mundo grego estava passando, né? Então, Alexandre tinha morrido, todo o território foi dividido entre seus generais, e essa divisão, ela desloca o grego tradicional, o grego ateniense, desse modelo da polis, né? Essa liberdade que ele tinha para falar e para discutir na ágora, ela está agora fragmentada, né? E é nessa sociedade que Zenão chega, né? Uma sociedade, como a professora Gazola fala, uma ruptura, uma sociedade que está corroída política e eticamente, né? Muito bem. E aí, tem uma parte aqui que eu falo Zenão e sua lamparina, né? Aí só para contextualizar por que da lamparina. Lamparina como se fosse esse que ilumina, esse que vem lá de sítio, lá em Chipre, hoje Lárnaca, e ele vem exatamente fundar essa nova escola. Mas me permitam citar brevemente aqui 2 versos do poema Ave Fênix, de Lactâncio. São os versos 161 e 162. Mas que ave de afortunada sorte e fim, a quem o próprio Deus concedeu nascer de si mesma. Aí lá no final, no 169 e 170, ela própria, é certo, não é a mesma. A mesma não é ela própria. Alcançou a vida eterna pelo benefício da morte. Mas o que tem a ver o poema da Fênix com Zenão? A Fênix é essa ave que renasce das cinzas, né? A partir da sua própria conflagração, desse fogo que ressurge, né? Eu tenho um carinho enorme por esse mito, eu gosto muito de mitologia, mas o mito da Fênix é um que me atrai, né? Me atrai tanto que eu tatuei a Fênix no braço, para lembrar que somos esse Andréia Rio ali, mas é isso, é para a gente lembrar que a gente é essa partículazinha de nada, né? Mas muito bem, deixa eu voltar para Zenão aqui. Então, Zenão, quando ele funda a sua escola, lá por volta dos 42 anos, né? Zenão era um bárbaro, ele não tinha dinheiro, e esse contexto, ele marca também a fundação da escola. Diz a professora Gazola,
Da perspectiva de cidadania ateniense, ele, Zenão, é visto como pouco civilizado, como são todos os estrangeiros. Segundo os historiadores, a Grécia dos anos 316, época provável da chegada de Zenão a Atenas, ainda atraía outros povos por seu desenvolvimento cultural e comercial, apesar da decadência ético-político que se encontrava, né? É uma cidade em transformação, havia em transformação de decadência, de diminuição, de mudança, sobretudo questão política, né? Lembrar que Alexandre tinha morrido e que todo o Império Grego estava dividido, né? Fragmentado. E aí eu digo o seguinte, que mares nada calmos trouxeram Zenão para Atenas, né? Esse estrangeiro de origem fenícia, né? E uma figura dissuante desse status quo, né? A Gazola, a professora Gazola fala que, apesar de todo esse início difícil, né? E esses mares turbulentos que trouxeram Zenão para Atenas, ao final da vida, Zenão recebe, ao final da vida, todas as honrarias de um cidadão asteios, digno e honrado, sem nunca ter pretendido tal condição por questões doutrinárias. Ou seja, ele recebeu homenagens como cidadão, sem ter sido um cidadão, né? Muito, em parte, por sua contribuição, por sua escola e a fama que a escola tomou, a escola do Pórtico, né? Uma escola que ao longo dos anos, ela vem como uma chama, se acendendo e se apagando, né? É uma das escolas mais importantes da filosofia do helenismo, e aí eu digo que ele se apaga e acende como uma chama, né? Mas o fogo está lá, né? Sua luz ilumina os nossos dias, tal como uma candeia filosófica, por isso a candeia do Zenão. Mas sobre a física de Zenão, que é o ponto principal da minha apresentação, né? Suas ideias da física, da natureza, o ordenamento seria a causa, o princípio ativo, a divindade, e em seguida a matéria, princípio passivo de todas as criaturas criadas, né? E, como reforça a pesquisadora Frederique Delfons, de fato, o mundo estoico é um corpo, um organismo vivo, integralmente racional, regido pela providência. A natureza é cosmos. A natureza é uma ordem natural. Fecha aspas. É um todo imanentemente vivo, regido por um logos divino que tudo permeia, como nos ensina Zenão. O logos fogo é, assim, uma conflagração universal, do grego equipirose. É o princípio que transforma tudo o que há no cosmos. Assim, na física de Zenão, tudo retorna ao fogo primitivo. Como tudo que há no cosmos, a matéria está em permanente e contínua transformação. O cosmos é como um grande animal em chamas, como uma ave, como a fênix, que renasce a partir das suas cinzas, da sua combustão. E aí, para ajudar, tem dois fragmentos de Heráclito que eu acho que ajudam bem a contextualizar essa ideia zenoniana. Dois fragmentos que eu trago. O primeiro é o 43. É a presunção que deve ser apagada mais do que o incêndio. Em seguida, o fragmento 115. A vida tem um logos que se aumenta a si mesmo. Então, o que é que a gente tem aqui nesses dois fragmentos do Heráclito, né? A contenção da híbris, né? Ou seja, da desmedida, do orgulho, do destempero, né? E, por outro lado, contendo esses excessos, seguir nessa permanente trilha de autoconhecimento. Então, tem aí o grande equilíbrio, de um lado, a busca pelo equilíbrio, e o autoconhecimento. Devemos ainda nos lembrar do princípio primordial da condição de mudança do cosmos, e assim, tentarmos uma maneira de pensar e agir mais voltados para o cuidado de si, e o bem-agir como coletivo. Isso também nos possibilita, pelo uso do logos, uma vida menos preocupada e mais ataráxica, descolando-se do senso comum. E aí, já caminhando para a minha conclusão aqui,
conclusão do trabalho que eu apresentei, né? E aqui eu trago algumas contribuições sobre a influência da leitura do orientalismo que eu lhes falei no começo. A tradição ancestral do Oriente, a partir do mito da Fênix e do filósofo fenício Zenão, nos ensinam que o princípio de explicação da vida é o fogo. Esse Deus tutelar que tudo atrai, conflagra e transforma. A natureza é composta pela imanência da divindade Logos Fogo, que tudo permeia. Nós, que somos criaturas criadas e que abrigamos e cautelamos esta partícula da divindade, o Logos, em nosso tempo, ritualisticamente, devemos ou deveríamos ponderar nosso modo de reagir conosco e com os outros. Esse ré está entre parênteses. Essa fogueira da ancestralidade e ensinamentos mitológicos e filosóficos deve ou deveria nos lembrar ardentemente sobre nossa condição de efemeridade temporal, porque somos absolutamente impotentes diante desta divindade, Deus Fogo. Quando Cipriota oferece como alternativa de pensamento a divindade Logos Fogo, está propondo uma sacralidade da imanência, onde tudo o que há na natureza é divino, em oposição à transcendência dominante em boa parte das culturas da época. E aí é um contraponto aqui com as escolas tradicionais, como a academia e o liceu. E ele lá no pórtico, pintado, sem nenhuma infraestrutura, totalmente alheio a isso e fundando suas ideias simples e difíceis, né? Não à toa os exercícios. E assim, quais são os ensinamentos a partir da física de Zenão para nossos dias? As respostas são múltiplas e diversas, mas entendemos que passam todas pela chama do Logos, essa partícula que habita em cada um de nós. A física zenoniana está entrelaçada no nosso modo de pensar e agir e se relacionar com os outros. Como vimos anteriormente, o fogo é um elemento que está presente na mitologia fenícia, bem como em outras culturas. O fogo é também elemento de proteção e alimento, mas requer cautela, pois não à toa somos ensinados desde criança a respeitar seus limites. Quantas vezes não ouvimos, não brinque com fogo, ele pode te queimar. Era uma interdição imperativa e demarcatória entre a impotência do homem diante do fogo e se Deus tutelar, que tudo consome e conflagra. Desde os mais arcaicos tempos e culturas, o fogo é o elemento central de constituição, de princípio, de regeneração da vida. Se nos lançarmos a pesquisar, vamos identificar que o fogo permeia e arde, entre aspas, no cotidiano do homem desde tempos imemoriais. Exemplo, o mito de Prometeu, o deus Titã, filho de Jápeto. Naquela época, o fogo era o privilégio dos deuses, e Prometeu quis ofertá-lo aos mortais, mas Zeus não permitiu. No entanto, Prometeu foi lá, furtou uma fagulha do fogo e trouxe para a terra, para que os mortais pudessem promover a vida. Pois sem fogo não há comida, aquecimento e proteção. E aqui destacamos o fogo, destacamos o aspecto do fogo como esse elemento de ligação entre deuses e mortais, e os homens, a partir desse outro mito. E a partir do entendimento desse cosmos em transformação permanente, da qual nada pode escapar, podemos tentar um exercício filosófico e espiritual para uma prática de comedimento, de resignação, de autoconhecimento e de partilha de bons afetos, que nutre e sustenta as nossas relações. E daqui, talvez, um dos recados do estoicismo zenoniano, viver de acordo com a natureza, no entrelaçamento ético, político, sócio-antropológico, norteado pelo Logos, essa partícula divina que abrigamos. Né? E essa contribuição da física, né, a gente escuta muito falar que a física, a ética e a política, elas são muito entrelaçadas, né? E quando o Zenão propõe esse conceito de cosmópolis atópica e esse princípio fundante da natureza, da física, começa
esse fogo que tudo conflagra, né? Então, eu acho que aí você tem uma aproximação ética, né? Entre esse bem agir, né? Como eu devo agir, né? Dado que há uma regência maior, soberana e eterna, que é esse logos, né? Que tudo permeia, né? E a filosofia, eu acho que tem essa, como diz o Piegador, né? Essa transformação da percepção de mundo. E o que Zenão nos deixa, né? E aqui o caminho já para as últimas contribuições, é claro, essa herança ancestral que ele traz, né? Esses saberes lá do sítio, de sua, como diz a Gazola, né? Ele estava desgarrado de seu povo, né? Mas com ele carrega, ele trouxe consigo esses saberes, esses ensinamentos, né? E essa a possibilidade de transformação a partir dessa interioridade, né? Eu acho que isso é um ponto super importante. A partir do logos, considerando as questões da física, ou seja, dessa natureza que tudo que está em permanente mudança, em permanente transformação, né? O ético e o político, assim como o lógico e o físico, estão interligados na Estoa, né? O que implica dizer que a cosmópolis deveria, né, ser natural, ser lógica, ser ética e ser política, né, pelos próprios princípios da escola, né? E aí, para fechar, o cosmos é ininterruptamente interagente. Essa frase é da professora Gazola, né? E essa possibilidade da gente pensar essas questões que Zenão nos deixa, Zenão, o fundador da escola, né? O estoicismo é essa escola que, ao longo desses séculos, ele atrai e ele se transforma, né? Eu digo que a escola ela vive essa como uma chama, ela se acende e se apaga, mas no sentido de atrair, mas se mantendo viva, como essa chama, né? Como essa chama, esse logos fogo, né? E aí eu queria citar, na verdade eu queria ler para vocês também um trecho do Caeiro, né? O Alberto Caeiro, poeta, no Guardador de Rebanhos. Na segunda parte, que eu acho que tem bastante a ver com isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Diz o Caeiro, na segunda parte do Guardador de Rebanhos: eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama, nunca sabe o que ama. Nem sabe por que ama. Nem sabe o que é amar. Amar é eterna inocência. E a única inocência é não pensar. Um trechinho do Caíro, Guardador de Rebanhos, para a gente ficar com essa pequena reflexão filosófica de hoje, né? A gente tem essa herança de Zenão e o estoicismo que ao longo desses séculos todos vem gerando atraindo cada vez mais estudiosos e pensadores e comentadores, né? Eu queria, assim, o que eu tinha para falar do artigo, né, do artigo que eu escrevi, eu fiz um resumo aqui para apresentar para vocês, não apresentei o artigo todo, até para não tomar tempo, né? Eu queria, aí agora acho que a gente abre, né, Vilmar? Abre para uma conversa, abre para um bate-papo aqui, né? Isso, exatamente. Antes de encerrar aí, a gente abre para perguntas, para observações que o pessoal queira fazer. Parabéns, Zal. Agradeço muito em nome do Aldo, em nome de todos aqui, pelas palavras.
e você ter fechado com o Alberto Caeira, que é um dos meus poetas preferidos, né? Fernando Pessoa, então foi chave de ouro. E eu acho que é tão bonito, né, Vilmar? É tão bonito isso quando ele. Ontem, quando eu estava revisando, né, aí eu separei assim. Eu te confesso que eu me emocionei, sabe? Porque é tão bonito isso. Eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é. E aqui o Caeiro, para mim, se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é. Ele está dando a medida do que Zenão propunha. Tá? Esse logos que a gente carrega, eu não sei o que ela é, mas eu carrego essa partícula divina. Né? Mas eu a amo. Amo sem saber por quê, mas a amo. Né? E a única inocência é não pensar. Isso é maravilhoso, né? Então acho que tem essa grandeza aí do Caíro para a gente, né? Desculpa, eu li de novo aqui, eu tinha dito que eu tinha encerrado, mas eu achei, já que você falou do Caíra, eu li de novo aqui. A Janai Brito quer fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, opa. Janai. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Meu nome é Janei. Prazer conhecer vocês, né? Além do professor Zabueno e Vilmar, né? Eu fiz uma dissertação em relação à filosofia africana, Ubuntu. Então, assim, como você falou sobre Zenão de Sítio, que ele tinha origem fenícia, e as aulas anteriores do professor, né, falam sobre a cor da pele, ele era uma pessoa mais, uma cor de pele mais escura, né, e que, assim, eu pude ver que o pensamento estoico, né, que floresceu no Mediterrâneo, foi conectado ao norte, como você disse, conectado ao norte da África. E acredito, né, que a gente pode identificar esse legado da filosofia africana com o pensamento egípcio, em Kemet, né, que eu tenho aqui esse livro, Nações Negras e Cultura, de Cheikh Anta Diop. Ele é um egiptólogo, antropólogo, né, e filósofo, além do mais. E eu pergunto, né, se esse fogo artífice, né, e a harmonia do Logos não seria um ecos de uma sabedoria africana anterior, que já via o universo como uma teia de pertencimento, como se você falando do fênix, né? Quem poderia dizer que esse fênix não está ressurgindo agora, né? Poderia ser essa filosofia, né, africana ressurgindo no mundo agora? Essa é a minha questão. Que bom que você fez essa pergunta. Janei, certo? Certo. Não, só para saber se eu estou pronunciando o seu nome certo, né? Porque pessoas que têm nomes como o nosso, né? O meu é Zal Bueno, então eu tenho que fazer a pergunta do nome, né? Se o nome está sendo pronunciado correto. Mas, Janei, essa tua pergunta é eu excelente. peço desculpa porque eu pronunciei errado. Não, eu estou dizendo, eu peço desculpa porque eu pronunciei errado. Eu vou te responder essa pergunta, não tem Janei. Problema. Desculpa. E eu acho que é muito atual, tá? Com a questão da filosofia quemética, né? Que vem sendo redescoberta. Né? Então, essa filosofia da terra de Kemet, né? Eu estou procurando a passagem do Said. Eu recomendo muito a leitura desse livro, tá? Muito mesmo. É um livro, assim, capital. Para quem quer estudar essas questões de filosofia decolonial, mas, sobretudo, assim, e aí eu respondo para você, né? O que o Said fala é dessa apropriação. Em diversas partes da obra dele, ele vai falar da apropriação, e eu diria uma apropriação epistemológica. Né? A escola de Alexandria ela existia muito antes das escolas de Atenas. Isso é fato. Né? E Zenão, e aí, onde é que eu fui parar em Zenão? Né? Por que essa minha leitura, por que essa lente de ler Zenão a partir de sua origem? Né? Porque não dá para dissociar essa origem nossa, que cada um de nós é, com o que nós pensamos, falamos e agimos. Né? Então, e aí tem uma questão muito da tradição, da academia, né? De dizer, é como se passasse uma régua, né? A partir de agora é assim, né? O estoicismo fundado pelo grego e tal. Ok, ele é fundado na Grécia, mas ele tem origens que não são gregas. Isso é importante. Né? O seu fundador
não é um grego. E aí, assim, quem é esse cara? Esse cara não está solto no espaço, né? Ele carrega, como eu falei no começo, a gente pouco sabe da vida dele. Mas ele, óbvio que ele carrega as suas experiências de vida. Ele ajudava o pai, que era comerciante fenício, né? Que vendia tintura, vendia pigmento, a substância para fazer a pigmentação púrpura, que era uma especiaria na época, né? Então ele era esse cara comerciante, não tinha estudado muito, ele vivia se dedicando às questões práticas, né, da vida, né? Ele tem essas influências religiosas, políticas, éticas, históricas, entende, Janei? Então, assim, eu acho que a tua chave de leitura, ela passa, sim, por essa influência da tradição africana, da tradição africana. A gente tem, né, a matemática, a gente tem a astronomia, a navegação, a medicina, isso tudo estava posto lá. Estava posto lá na escola de Alexandria. E quando Alexandre refunda Kemet, ou Alexandria, né, há essa apropriação, né? Ele se apropria do que já existia e dá continuidade, e aí a questão vai, você tem os estudiosos que vieram estudar lá em África, né? Mas a África já estava posto. Mas, infelizmente, pela questão documental, a questão mesmo de referências, né? A gente tem poucas obras, poucas referências, né, Janei? Então, não sei se respondi ou confundi mais. Não, respondeu sim. Eu só quero fazer um adentro. Eu fiz uma confusão, dizer não com o epiteto. Na verdade, o professor falou sobre o epiteto, sobre a cor da pele do epiteto. Né? Ele teria sido um escravo e tudo mais. Era só para... Não, você está certa, porque do George Laércio, ele diz que Zenão é Melancroos. E Melancroos é que tem a pele negra, literalmente. Então está lá em Jorge Laércio, ele já afirma isso lá. Tem Desculpa interromper, falar alguma Obrigado, coisa? Janei, por sua pergunta. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. Eu entendi. Desculpa. O Carlos Henrique quer fazer uma pergunta, Zal? Opa, Carlos, boa tarde. Olá, boa tarde. Não é bem pergunta é mais assim um comentário também sobre essa última questão, né, sobre a filosofia africana e uma possível influência nessa antiguidade e tal. Eu acho que é possível pensar nesses termos, né, de uma apropriação, mas é interessante que até nessas correntes, por exemplo, né, do hermetismo ou das origens ali de um pensamento esotérico judaico antigo, né, do início da Cabala, tem uma influência a nível realmente intercâmbio, né? Na própria cosmogonia assim, do hermetismo, a passagem é justamente do deus egípcio Tote para Hermes Trismegisto, né? Para essa divindade que tem uma influência da cosmogonia grega e tal. Então, eu acho interessante também pensar não só nas vias de uma apropriação, de uma né, só de um certo colonialismo, né, de uma certa dominação, de uma certa apropriação de um pensamento e tudo, mas um intercâmbio mesmo, né, uma certa troca, uma certa rede, e até pensar que esses povos do Mediterrâneo e aquele lugar ali que é muito concebido, às vezes, né, e atrelado a um mito do Ocidente, na verdade não eram povos assim tão brancos, né, como uma história posterior às vezes quer descrever eles, né? É isso mesmo, Carlos. Obrigado por teu comentário, né? De novo, lá vou eu fazer propaganda do Said, tá? Mas assim, é porque ele vai trazer, né? Said é um egípcio, né? Ele é um egípcio, então ele aborda também essa questão não só de formação da raça, né? Mas de intercâmbio, né? Essa palavra que você usou. E aí tem outro aspecto, né? Um outro aspecto que eu ponho aqui, que a nossa condição, desde as mais remotas eras, nós, como seres humanos, nós temos essa tendência a crer em alguma divindade. Então você tem, Enquanto Isso do Alto, o poema de Enuma Elish, né?
É um poema da Mesopotâmia, de 8.000 anos antes de Cristo, escrito em Cádmio. Então, lá já estava posta essa questão da divindade, como essa divindade rege, né, por acaso era água, e regente do universo. Né? Então, sim, há um intercâmbio e sim atravessa. Né? Tem um trabalho que eu apresentei quando eu estava fazendo o mestrado. Né? A pergunta é do homem crer na divindade? É a pergunta que eu faço. E aí é uma articulação, né? E é por isso essa minha atração pela questão do mito, né? Do mito, quer seja o mito fenício, como a ave, né? Quer seja os mitos gregos, os mitos africanos, que eu tenho uma atração, os mitos dos povos originários. Né? Então, assim, tem essa linha de convergência, sabe, Carlos? Eu acho que tem essa arqué que o ser humano é o ser da carência, né? Como diz o tio Freud, o homem é o ser da carência. Então, assim, tá bom, você vai pôr o que aqui nessa lacuna, né? Então, tem a crença, né? Tem outros aspectos, né? Mas, sobretudo, a questão dos aspectos que norteiam a nossa vida, né? É como se arrancasse, assim, um chão se a gente perder essas referências, né? E não apenas referência religiosa, por óbvio, mas questões éticas e filosóficas que a gente fala, né? Lê esse livro, Carlos, dá uma lidinha nele, baixa, porque vai te ajudar muito, tá? E espero ter ajudado aí com o comentário, a sua contribuição. Obrigado. Alguém quer fazer? Acho que a Janei levantou a mão novamente? Não. Não. Alguém quer colocar mais alguma pergunta? Uma observação? Só Nosso obrigado. convidado. Obrigado, Zal. Feliz em te Eu queria... rever. Pode falar. Professor Aldo, só um comentário, né? Por que se parar no poema de lactância? E aí, antes de você começar a falar, né? Foi de um mini curso que eu fiz contigo que você citou o poema. Aí você falou do poema, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, um dia eu volto a estudar esse mito. Pronto. Fui ler o poema, fui estudar e aí cheguei nesse artigo. Então, a referência arqueológica do porquê o mito e porquê eu cheguei nesse tema aqui. Assim, depois, inclusive, vamos mandar, foi uma sincronicidade que eu estava andando pelos corredores aqui da Federal do Espírito Santo, né? E alguém tinha deixado umas revistas antigas, assim, de literatura clássica, para quem quiser pegasse uma, né? Eu peguei uma delas e estava exatamente lá a tradução do poema Lactâncio, né? Em português, muito bonito. A revista Calilpe, inclusive, da UFRJ. Depois eu mando para vocês. Ou seja, o poema, PDF. o poema se conflagrou e surgiu para você. Exatamente. Mas só para comentando o Carlos, né? Que quando a gente fala da Grécia, o pessoal costuma esquecer que a Grécia existia no ambiente mediterrâneo. E o ambiente mediterrâneo era um caldeirão de civilizações, de pessoas de todas as etnias. E poucos eram brancos, na verdade. Só ali, a maioria era ou negro, no sentido, né, africano, ou negro no sentido árabe, ou orientais em geral, de toda aquela parte ali, que não são europeus também, né? Os caldeus. É um caldeirão de civilizações. E esse é um ponto interessante. O estoicismo sempre foi visto com maus olhos por causa disso. Né? É como que se percebe essa origem estrangeira do estoicismo. Né? Você vê, foi amplamente rejeitado pelo cristianismo ocidental, rejeitado pelos católicos, até hoje, né? Colocado na terceira prateleira, né? Como se fosse uma filosofia menor. Temos isso acontecendo até hoje. Né? Isso é o quê? Um sintoma do eurocentrismo que nos afeta, inclusive, né? Infelizmente. E contra o qual devemos lutar. Né? Só um comentário, né, em cima dessa sua fala. Chipre estava ali, né? Geograficamente, Chipre está perto da Turquia, está perto ali da... Então, assim, tem uma mistura, sabe? Tem uma mistura muito grande. Mesmo hoje, quando você vai lá, então essa origem não é essa... E aí dizer que é grego,
hoje, né? A gente faz essa leitura hoje e dizer o seguinte: não, essa filosofia ela não é fundada pelo grego, ela é fundada por um fenício, né? Então, e eu acho que por isso sabe, é quase como uma missão nossa a gente ter de resgatar esses conceitos originários, sabe? E dizer o seguinte: olha, é assim, não é como foi posto pela tradição, né? Então, é importante a gente falar. Por isso que eu digo que é o fogo eterno de Zenão, que vem se acendendo e se apagando ao longo dos séculos aí. Um fenício, não um grego. É isso. E só uma observação, inclusive quando eu menciono Chipre, eu menciono como parte da África, porque é como se, sabe, embora esteja mais próximo do Oriente Médio, a influência que Chipre e os demais, as demais cidades fenícias, a principal influência que essas cidades sofreram é exatamente do Egito. Chipre está a exatamente 1.000 quilômetros do Egito. Isso é nada em termos náuticos. Tanto é fato que as primeiras representações dos deuses dos fenícios eram imitações, né? Inspiradas nas estátuas egípcias. Isso é documentado, isso não é uma teoria, isso é o fato. Né? A pintura chapada, né? Como os egípcios. Aquelas estátuas assim, né? Sem movimentos, né? Como as esfinges e tudo mais, né? Aquele modo estilos de escultura dos egípcios. Alguma pergunta a mais? Bom, pessoal, foi fantástico. Deixa eu até parar aqui a gravação. Não vou embora, não.